Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos aqui mais uma vez fazer um vídeo para a glória e honra do Senhor. Pois bem, muitas pessoas, vamos tirar as dúvidas aqui das pessoas, que muitas pessoas estão pensando que o arrebatamento da igreja vai ser depois da grande tribulação ou no meio da tribulação. Mas isso não é verdade. Veja bem, enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não pode ser revelado. Vamos ler os versículos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 5 a 8. Bem aqui, ó. Diz assim, ó, não vos recordeis de que ainda estando convosco, costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Veja que sabeis estas coisas que agora o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, versículo 7, com efeito o ministério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então o anticristo, ele aguarda aquele que o detém. E veja o versículo 8, ele diz, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vida. Então quando o Espírito Santo e a igreja for retirada da terra, então será de fato revelado. É que muito claramente aqui está nos versículos, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo de 5, versículo de 5 a 8. Ele diz assim, ó, com efeito o mistério da iniquidade opera aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, seja afastado aquele que o detém. Quem é que o detém? Quem o detém é o Espírito Santo. E outra passagem também, está em Mateus 16, versículo 18. O Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Não vai prevalecer contra a igreja. Se a igreja ficar aqui, o anticristo vai prevalecer contra a igreja. São portas do inferno. E o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, vem aquela pergunta. Então, o que significa o versículo 3 de 2 Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Então as pessoas leem isso daqui, e quem diz, isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Então a apostasia e o homem do iníquo, ele vem primeiro. Mas vamos entender o que é esse pronome demonstrativo, ele está mostrando aqui. Ele disse, isto não acontece. Ele está se referindo ao dia do Senhor que está no versículo 2. Ele diz assim, ó, o versículo 2, vamos ver a parte B do versículo. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Depois você lê o versículo 2 todo. Então, esse dia do Senhor aqui é a grande tribulação. Então, o que ele está se referindo, esse pronome está mostrando aqui, que diz que isto não acontece sem que primeiro venha apostasia, ele está se referindo que a grande tribulação e o dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo, não vai acontecer primeiro, sem que primeiro seja revelado, venha apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Então, a apostasia e o homem do iníquo vem antes da grande tribulação, e da segunda vinda de Cristo, no capítulo 19 de Mateus, de Apocalipse, versículo de 11 a 16. E a igreja, ela é retirada antes. Lá em
Apocalipse 3, versículo 10, ele diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu te guardarei, eu te guardarei. Ele não diz a palavra livrarei, ele diz te guardarei, porque o Senhor vai nos guardar, vai nos retirar da terra. Agora veja bem aqui uma coisa. Apocalipse 3:10, a igreja ela é retirada. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 2 versículo de 5 a 8, ele não pode se manifestar por causa daquele que o detém. O arrebatamento da igreja é depois do princípio das dores, que vem Mateus, capítulo 24, de 3 a 12, e vem depois o arrebatamento da igreja é depois do princípio das dores, que está em Mateus 24, de 3 a 12. E antes da grande tribulação, ou antes do dia do Senhor. Você está entendendo? Vem o princípio das dores. Passou o princípio das dores, porque nós já passamos o princípio das dores. Agora vem as dores, ou seja, a grande tribulação, a igreja é retirada antes. E ela não pode ser revelada para o anticristo por causa daquele que o detém. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. E então, ele diz aqui, ninguém de nenhum modo vos engane, é o versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem do iníquo, o filho da perdição. Ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Irmão, apostasia, vai vir uma apostasia depois que a igreja for revelada, depois que a igreja for retirada da terra, vai vir uma apostasia sobre o mundo, que é o afastamento da fé, que vai confundir muitas pessoas que eram de Bíblias, que pregavam, eles começam a se afastar da fé, começam dando testemunhos contra Bíblias, começam falando contra Jesus, uma série de coisas. Então, apostasia e aparecimento do anticristo vem antes da segunda, do período tribulacional e antes da segunda vinda de Cristo. É isso que ele está dizendo no versículo. É isso que ele está dizendo no versículo 3. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Parece uma coisa muito complexa, mas não é. Então, o versículo 2, ele está dizendo que quando ele fala aqui de revelação do anticristo, da apostasia e da revelação do anticristo, que ele vem antes da grande tribulação e antes da segunda vinda de Cristo. É isso que o versículo 2 está falando. E esse pronome demonstrativo, isso não acontece, que está lá no versículo 2, na parte B do versículo, que é o dia do Senhor. Ele diz que o dia do Senhor e a segunda vinda de Cristo não vai acontecer sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem do iníquo, ou o anticristo. Mas nessas alturas a igreja já foi arrebatada. 2 Tessalonicenses, ela não fala de arrebatamento da igreja. Então as pessoas cometem erros em dizer que aqui está falando da igreja, o anticristo vai ser revelado para a igreja, que não é. A igreja ela vai ser retirada, como eu falei antes, ela vai ser retirada depois do princípio das dores, que é de Mateus 24, de 3 a 12, e antes da grande tribulação.
a revelação do anticristo, a apostasia e a revelação do anticristo vem antes, quer dizer, a apostasia e a revelação do anticristo vem antes da grande tribulação, o dia do Senhor e da segunda vinda de Cristo. A igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Quem vai estar aqui na grande tribulação é as nações. Ali você pode ver lá em Apocalipse que você vai ver que vai ser muitas pessoas vão ser salvas, milhões e milhões e milhares de milhares, a grande tribulação. E Israel que vai estar no deserto por 1260 dias. Israel tem o arcanjo Miguel, que é o defensor de Israel. Ele vai estar defendendo Israel durante 1260 dias. Está lá no capítulo 12, você lê lá no capítulo 12 do Apocalipse. Então a igreja não vai estar aqui. Nós, no caso de Israel, lá na época de Faraó, Deus livrou na hora. Israel ficou lá no Egito, mas nada aconteceu com Israel. Nada aconteceu com Israel. Nada aconteceu com Israel das pragas do Egito. Não atingiram Israel. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Eu queria voltar aqui lá em Êxodo. Abraão falando algo muito importante aqui, nós entendemos isso aqui. Me parece que é no capítulo 18 que ele fala aqui, ó. Homens, Sodoma. Desculpa aí, irmãos. Se houvesse, diz esse versículo 23, é Gênesis capítulo 18, versículo 23. Aproximando-se, ele disse: destruirá o justo com o ímpio? Se houvesse porventura 50 justos na cidade, destruiria ainda assim, e não pouparia um lugar por amor dos 50? Justo porque nele se encontra. Longe de ti fazer coisas, mataria o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não faria justiça, fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça e juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparia as cidades por amor deles. Eu estou muito emocionado, não tenho condições de continuar, mas depois você lê o texto para você ver. Deus, e ele termina dizendo aqui, no versículo no versículo 27, disse mais a Abraão: e eis que me atrevo a falar ao Senhor, e que sou pó e cinza, se na hipótese de faltasse 5 para 50 justos, destruir por isso todas as cidades? Ele respondeu:
não destruirei se achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: porventura houve ali 40. Respondeu-lhe: não o farei por amor dos 40. Então o Senhor não destruía por amor por essa quantia tão pequena de 5 pessoas ali. O Senhor não ia destruir. Agora você imagina, está se tratando de Ló, com as 2 filhas, que só foi o que escapou. Os 2 genros deles ficaram não acreditaram, foram destruídos pelo fogo. A mulher de Ló ficou para trás. Só ficou Ló e as 2 filhas. E o Senhor disse que não destruiria. E veja o que foi que aconteceu. Deus mandou os anjos, aqueles 2 anjos, mandou Ló sair de perto. Sair logo dali, que não poderia destruir enquanto ele estava ali. Agora, você acha que a igreja de Cristo é menos importante? Que a igreja de Cristo vai passar pela grande tribulação? A igreja não passa pela grande tribulação. E o arrebatamento da igreja está muito próximo. Se você tiver alguma dúvida, me faça a pergunta e eu respondo com todo carinho. Mas deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal e Jesus que abençoe.